Boa tarde, preparatória. Hoje a gente está falando do primeiro reinado, ou seja, o reinado de Dom Pedro I até o período regencial aí, tá? Aí a gente começa falando sobre a atual organização do nosso estado. Então, o Brasil hoje, ele é uma república federativa, porque ela tem vários estados federados, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Presidencialista, porque nós temos um presidente, né? Nós temos vários estados, municípios e o Distrito Federal, que é Brasília. Nós estamos organizados hoje em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, tá? Nós temos aí a organização do Estado brasileiro com a criação dos símbolos nacionais, bandeira, hino, brasão. Então, quando nós ficamos independentes de Portugal, né, a gente precisa criar os nossos símbolos, que são justamente a bandeira do Brasil, o hino do Brasil e o brasão, né? E precisamos fazer uma Constituição, porque até então as nossas leis eram regidas pelas leis portuguesas. Nós não tínhamos uma Constituição própria. Então aí, em 1824, a gente vai ter a primeira Constituição brasileira, que foi outorgada, ou seja, concedida pelo imperador em 1824. Essa primeira Constituição aí, ela vai ter interesses tanto da elite quanto do imperador do Brasil, tá? Essa primeira Constituição, ela tem 4 poderes. Então, no início da aula eu falei o quê? Que hoje, o país, nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas aqui, nessa primeira Constituição, nós tínhamos 4 poderes, porque além do executivo, legislativo e judiciário, nós tínhamos o poder moderador. Esse poder era um poder exclusivo do imperador da República, tá? Através desse poder, ele podia nomear, ele podia mandar embora, demitir ministros e outras coisas. Então, através do poder moderador, o imperador se tornava um cara autoritário, né? Porque aquilo que ele não concordava, através do poder moderador, ele poderia modificar aí. Então, o poder moderador concedia a ele poderes absolutos. Através dessa Constituição, as eleições aconteceriam da seguinte forma, né? Quem poderia votar em uma eleição? Homens maiores de 25 anos e com uma renda mínima, ou seja, eles estipulavam uma renda mínima, vamos supor. A pessoa ganhasse 100 mil reais por ano, ela poderia votar ou ser votado, né? Isso é chamado de voto censitário, ou seja, só poderia votar quem tivesse aquela renda mínima anual. Se você ganhasse menos do que isso, você não tinha direito a voto e não tinha direito a votar também. É estabelecido o catolicismo como religião oficial do Brasil. Hoje nós não temos uma religião oficial, o Brasil é um país laico, ou seja, né, ele contempla todas as religiões, mas nesse período aqui, a religião oficial do Brasil era o catolicismo, né? E o ensino primário gratuito aí. Ele estabelecia a tolerância religiosa, liberdade de expressão e igualdade dos cidadãos perante a lei também. E é nesse período que vai dividir o território brasileiro em províncias. Províncias são aquilo que hoje nós conhecemos como estados. Então, pega o território brasileiro e divide ele em províncias, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, por aí vai, né? Então, hoje nós chamamos de estado, mas nesse período eram chamados de províncias, tá? Os índios não eram considerados cidadãos, tá? E nem brasileiros, ou seja, os índios não foram nem sequer citados nessa nossa primeira Constituição. E os índios eram os donos da terra. Então a gente vê, né, que mesmo sendo os donos da terra, eram eles que estavam aqui quando os portugueses chegavam. Na primeira Constituição eles não são nem citados, né, como se eles não existissem. Os negros muito menos, porque os negros não eram considerados cidadãos, eram considerados objetos, né, infelizmente aí. Nós vamos ter aí uma coisa chamada de Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador vai ser um movimento que vai se iniciar em Pernambuco, tá? Por quê? O pessoal de Pernambuco não está gostando das medidas autoritárias do imperador. Falei para vocês que ele era um cara autoritário por causa do poder moderador que dava a ele poder absoluto aí, né? Além disso, Pernambuco estava passando por problemas econômicos muito sérios, tá? Porque o preço do açúcar e do algodão caiu muito e Pernambuco produzia muito açúcar e produzia muito algodão. Então, se o preço do algodão e do açúcar cai, isso significa que está entrando menos dinheiro em Pernambuco, tá? Então, eles estão com problemas econômicos e financeiros aí. Além
queda do algodão e do açúcar, a gente tem outro problema, que está caindo o algodão, o preço do algodão e do açúcar, eles estão ganhando menos dinheiro, mas está aumentando o preço dos alimentos e o preço dos escravos. E se eles plantam cana-de-açúcar e algodão, a mão de obra deles era uma mão de obra escrava. Então, os escravos estão mais caros aí, tá? Qual era o objetivo dessa confederação, desse movimento aí em Pernambuco, tá? Fundar uma república com algumas províncias, ou seja, com alguns estados. Essa confederação do Equador não tinha um único estado, ele tinha várias províncias aí. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Piauí. Eles queriam formar como se fosse um país, né? Dentro de outro país. Obviamente que o governo imperial não vai permitir que isso vá à frente e vai reprimir com violência, né, esse movimento aí. Alguns líderes do movimento serão condenados à morte para servir de exemplo a outros que quisessem se separar do Brasil. Nós vamos ter também nesse período uma coisa chamada de questão platina. A província Cisplatina, o estado da Cisplatina, que hoje é aquilo que nós conhecemos como Uruguai. Mas por um período de tempo, a Cisplatina fazia parte do nosso território aí, tá? Em 1825, os rebeldes cisplatinos vão declarar a independência da Cisplatina. E aí vão iniciar uma guerra, né? Porque o Brasil não vai aceitar essa independência. E essa guerra só termina em 1828. Com o reconhecimento da independência, né, da província. Então o Brasil reconhece a província depois de alguns anos de luta e a Cisplatina passa a ser chamado aquilo que nós conhecemos como Uruguai. E a gente tem uma crise política e a abdicação de Dom Pedro I. Então vamos lá. Há um descontentamento geral. Por que é um descontentamento geral, tá? Dom Pedro era um cara autoritário, como eu falei para vocês. Uma das coisas que ele faz é dissolver, ou seja, fechar a Assembleia Constituinte. Ou seja, os deputados que existiam é como se não existissem mais. Não, ele fala assim, não me interessa o que vocês pensam, o que vocês estão querendo, eu vou fechar a Assembleia, né? Não existe mais deputado. E ele vai impor a Constituição de 1824. Porque, na realidade, essa Constituição havia sido feita de um modo diferente. Só que como ela foi feita, o imperador não gosta, porque essa Constituição ela limitava o poder dele. Então, o que ele faz? Ele fecha a Assembleia, pega alguns amigos dele e faz a Constituição, que é a Constituição de 1824, que é uma Constituição autoritária porque tem os 4 poderes aí, com poder moderador absoluto para ele, tá? Além dele fechar a Assembleia Constituinte para impor às pessoas essa Constituição de 1824, né? A Confederação do Equador ela foi reprimida com muita violência, né? Então as pessoas ficam um pouco assustadas e ficam revoltadas com o tamanho de violência que foi utilizado pelo governo imperial aí. E, aliado a isso, ainda tem os altos gastos na Guerra de Cisplatina. Além de a gente perder, né, a guerra, no final a gente acaba perdendo porque a Uruguai fica independente, né? Além disso, havia um alto custo para aquela guerra, né? Então tudo isso contribui, né, para uma pressão em cima do imperador, e esse imperador acaba abdicando do trono, né, em favor do seu filho Pedro de Alcântara, o Pedrinho, que tinha apenas 5 anos de idade. Obviamente que com 5 anos de idade, né, Pedrinho não poderia ser o novo imperador do Brasil, não poderia assumir, né? Então aí é que começa aquilo que nós chamamos de período regencial. Dom Pedro I retorna para Portugal. E aí, quem vai governar o país nesse período? O filho dele de 5 anos permanece aqui, tá? Então, o Brasil vai ser governado por uma coisa que é chamada de regências. Primeiro, a gente vai ter a regência trina provisória, tá? Por que provisória? Porque assim que a abdicação, o que é a abdicação? Ele abriu mão do trono, né? Então, Dom Pedro I abre mão do trono, mas não estão ali todos os deputados para fazer uma eleição. Então, provisoriamente, com quem está no Rio de Janeiro, né, que era a nossa capital naquele período, eles elegem as 3 pessoas, né, que iriam governar o país. Regência trina de 3, tá? Quando todo mundo chega, que voltam, porque era um período de férias, né, que os deputados se reúnem, vão ter a eleição e aí eles vão eleger permanentemente os 3 regentes. Regência trina permanente, né? Que é o período que eles vão governar, 3 pessoas irão governar o Brasil. Lembrando que os regentes, no período regencial, não havia o poder moderador. Por quê? O poder moderador é exclusivo do imperador. Então, no período regencial, os poderes que existiam eram executivo, legislativo e judiciário, tá?
O período regencial é considerado um período de transição, tá? Entre a saída de Dom Pedro I e a entrada de Dom Pedro II. Então, esse período aí de tempo é considerado um período de transição. A gente tem alguns grupos políticos importantes nesse período: liberais moderados, liberais exaltados e restaurados, ou restauradores, né? São os três partidos políticos mais importantes que nós temos. Todos eles, gente, na sua grande maioria, nunca tem as pessoas mais pobres, né? Sempre de classe média para classe alta aí. Liberais moderados, eles queriam limitar o poder do imperador, né? Os liberais exaltados queriam a autonomia das províncias, né? Direito de voto a todos os homens livres e o fim do poder moderador. E os restauradores queriam a volta de Dom Pedro I ao poder, tá? Com a morte de Dom Pedro I, porque Dom Pedro I morre muito novo ainda, né? Esses restauradores, eles acabam ao fim desse partido, né? Porque o objetivo maior deles era a volta de Dom Pedro I. Então eles finalizam esse partido, eles vão se dissolver entre os partidos liberais e moderados, né? Alguns vão para os liberais exaltados e outros vão para os liberais moderados aí. Medidas de defesa e punição nesse período. É criado nesse período uma coisa chamada de Guarda Nacional, tá? A Guarda Nacional é uma milícia civil, um poder paralelo, tá? Para dar uma ordem nacional. Mas quem ele vai beneficiar? Ele vai beneficiar as elites agrárias, tá? Porque havia muitos levantes de escravos, né, nessas fazendas do interior. Então, para proteger, né, esses donos de fazenda, é criada a milícia aí. E através dessa Guarda Nacional que a gente tem os coronéis. Os grandes donos de fazenda, eles se auto-intitulavam coronéis. Quando a gente vê alguma novela de época, né, da Rede Globo, da Record, aparecem lá os donos de fazendas, as pessoas chamando eles de coronéis. Na realidade, ele não é coronel porque ele faz parte ele faz parte do exército. Ele é coronel porque ele faz parte da Guarda Nacional, ou seja, uma milícia, né? Um poder paralelo para proteger justamente os grandes donos de fazenda. Então eles são coronéis porque fazem parte da Guarda Nacional. Eles não faziam parte do exército aí. A gente tem um Código de Processo Criminal, né, que defendia tipos de crime e punição, distinguia-se as penas para homens brancos e negros, tá? Se eles cometessem o mesmo crime, né, mas a punição para o homem branco era uma, para o homem negro era uma punição mais pesada aí. A gente tem o ato adicional de 1834, através desse ato se cria a regência una, tá? E dá mais autonomia às províncias. Então, inicialmente, nós temos a regência trina, que eram 3 pessoas governando o Brasil. Através do ato adicional de 1834, a gente tem a regência una, uma única pessoa governando o Brasil e os estados com um pouco mais de autonomia para tomar as suas decisões aí. A gente tem uma regência muito importante, que é a regência una do Padre Feijó, né? Ele era um monarquista, ele defendia a monarquia, ele não era republicano, tá? Mas apesar dele defender a monarquia, ele defendia que a monarquia tinha que ter uma limitação do poder, tá? Então ele não era favorável ao poder moderador, né? A função dele era governar o país, né? Até que Dom Pedro II alcançasse a maioridade e se tornasse o novo imperador do Brasil.